Olá, a inflação em Santa Maria atingiu 1% conforme o Laboratório de Práticas Econômicas da Universidade Franciscana. O universo acadêmico traz esse aumento como principal assunto, mas o programa também vai analisar o aumento do preço dos combustíveis e de que maneira os tributos, junto à política econômica do governo federal, aumentam o custo e sustentam o valor de quase R$ 5 nas últimas semanas para 1 litro de gasolina aqui no Brasil. Consumir ficou mais caro em Santa Maria no mês de maio. Quem confirma o aumento dos preços é o índice do custo de vida, que voltou a registrar variação de um dígito após 16 meses. O reajuste de 1% e que inflacionou o mês é o tema da conversa com o professor Matheus Froza, coordenador dos cursos de Administração e também de Ciências Econômicas, aqui da Universidade Franciscana. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, Mazui, pelo convite. Vamos ao índice, então, Vamos lá. E a gente já tem logo na tela, para você também que nos acompanha pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, ó. O mês de maio, o professor registra a maior inflação para 2018, 1%. E aí a gente vai resgatar os índices de meses anteriores. Somente no mês de janeiro de 2016, professor, nós tivemos 1,04% de inflação, ou seja, 16 meses não registrávamos uma inflação de um dígito aqui em Santa Maria. Na verdade, esse resultado está impactado por fatores que pode surgir resultado ainda posterior, nos meses posteriores. A captação da pesquisa ela não pegou o total da greve dos caminhoneiros, apenas uma parte que incidiu principalmente no grupo alimentação, que justifica esse 1%. Fora isso, eu tive um aumento da passagem também no município também que impactou, o aumento do preço do gás, do cigarro e resquícios também na questão do aumento dos medicamentos que justificam este 1%. Nós temos que pensar na tendência, talvez, para os próximos meses, talvez até superior a esse 1% em virtude do dólar e em virtude de uma instabilidade o qual o país está passando. Dentro desse cenário que a gente está olhando aqui na tela, professor, 1%, a população daqui a pouco pode não achar muito, mas os números começam a complicar um pouquinho o bolso do trabalhador a partir das próximas estatísticas que nós vamos mostrar agora. Por exemplo, vamos lá. Olha só o que nós temos. A variação no ano já da inflação é de 1,89%, quase 2%. Nos últimos 12 meses, nós já temos um índice acumulado de inflação aqui em Santa Maria de 4,22%. E as reposições salariais não acompanharam esse índice. E aí? Na verdade, isso que está acontecendo, eu também tenho uma meta estipulada entre 4,5% e também 6,5%. Já bateu nisso? Já estamos batendo nisso nos 12 meses e os reajustes salariais estão abaixo da inflação, os que tiveram reajuste. Exato. Levando em consideração que eu tenho um congelamento dentro do governo estadual quanto no governo federal, o qual não teve reajuste. E os reajustes, de modo geral, eles estão travados. Eles estão esperando realmente sair essas negociações salariais que estão, sim, provavelmente abaixo da inflação verificada. Então aqui já começa a complicar um pouco a questão do bolso do trabalhador. Nas próximas telas nós temos agora os itens que mais subiram. E claro que o transporte, por conta do preço dos combustíveis, vai figurar em primeiro lugar com 2,98%. Combustíveis e também a passagem também do ônibus aqui na cidade, que chegou a R$ 13,90. Então, pegou o resquício dos combustíveis, da greve e também a passagem do município. Como é que explica a habitação, professor, com índice de 1,04%? A habitação chega principalmente no preço da lenha, um impacto direto do inverno, um fator sazonal de consumo, e também eu tenho um impacto também do gás. O gás eu tive um reajuste autorizado pelo governo, captou no mês anterior e também captou neste mês um aumento do gás, o tradicional GLP. Perfeito. Lembrando que este aumento da habitação está previsto já para os próximos meses, também o aumento da fatura da energia elétrica. Perfeito. Agora a gente olha uma próxima tela que a gente tem os grupos que menos subiram no mês de maio. E aí a comunicação foi o que menos subiu, reduziu de preço em mais de 0,5%, artigos de residência praticamente se manteve estável, educação também, o vestuário, que voltou a apresentar uma alta significativa. Começou em virtude que realmente chegou as temperaturas, chegou realmente o inverno, então tradicionalmente a tendência do vestuário no mês de maio, junho e julho há uma tendência de acréscimo, de aumento, em função dos preços das mercadorias, ou também o ticket médio é maior em relação às roupas, e a comunicação e o artigo de residência fica bem claro que as pessoas não estão consumindo, que não estão gastando em algo específico, no caso a residência, ou não estão consumindo.
No acumulado do ano, nós temos aqui 3,88% para transporte, 2,94% para saúde e cuidados pessoais. Isso de acordo com o Laboratório de Práticas Econômicas, aqui da Universidade Franciscana. E aí a gente observa, por exemplo, que nós temos quase 4% de reajuste só no transporte. Só no transporte, e a expectativa até pode ser de suba. É bem provável que até o final do ano o transporte figure entre o primeiro e o segundo, no caso, no lugar da saúde e cuidados pessoais, pelo esse impacto que teve a questão do subsídio do combustível, a questão do aumento do preço da gasolina. Isso sim está impactando e tem um efeito, na verdade, cascata em toda a economia, que ainda nós estamos verificando aonde está chegando este aumento de preço. Sim, vamos agora para os itens, professor, que mais subiram no mês de maio. E aí a gente tem guardanapos e lenços de papel com quase 16%. Aqui, algo que é impactante, acho que muito mais no bolso do que propriamente guardanapos e lenços de papel. Com Batata certeza. inglesa. Pela incidência de consumo. Sim, depois cebola, a lenha, né, como já fora citado ali. Os remédios broncodilatadores, nesse período é tradicional, é comum, principalmente aqui no sul do Brasil, né, essa questão. Repositor hormonal feminino 9,01% e também a passagem de ônibus figurando aí. 8,3% acima da inflação verificada nos últimos 12 meses. Então o reajuste das passagens de ônibus foi acima da inflação. Sim. Que ocorreu, mas o salário não vai ocorrer. Então deixa bem claro isso também. Sim. Em relação à batata inglesa, à cebola, tem outro item que não apareceu, mas pode vir a aparecer, que é o tomate. Então, num primeiro momento, com a greve dos caminhoneiros, foi isso que mais impactou nas prateleiras. Isso mais subiu de preço. Batata inglesa, cebola e tomate. O tomate passou a barreira dos R$6 com a batata inglesa e com a cebola. Perfeito. Essa é uma análise, então, feita pelo Laboratório de Práticas Econômicas aqui da Universidade Franciscana sobre o índice do custo de vida no mês de maio. Professor, vamos sentar um pouco, vou convidar o senhor para justamente a gente analisar esses fatores que também influenciam no preço. A gente tem uma disparada no preço do dólar, professor. Sim. E aí? Como é que fica o cenário para os próximos meses agora? Porque cada mês que passa, cada semana, na verdade, a gente tem uma proximidade com a eleição. Nós vamos ter eleições presidenciais aqui no Brasil. Isso. Como é que esse cenário vai figurar nos próximos meses agora? É uma pergunta recorrente. Toda vez que o senhor vem ao universo acadêmico, eu sempre procuro fazer essa pergunta. Nós estamos praticamente a 4 meses da eleição. Eu tenho uma indefinição ainda até quem serão os candidatos, quais as propostas econômicas desses candidatos, qual o rumo que a economia vai tomar. Isso, logicamente, interfere no câmbio. Só que esta função do câmbio, vamos dizer bem assim, que o câmbio chegou a 4,30, fechou em 3,75, também é em função da greve dos caminhoneiros, uma estabilidade motivada até pela própria Petrobras em relação aos seus acionistas, e o câmbio vai sim pressionar a inflação. Hoje em dia, os índices de inflação podem ser pressionados tanto pelo câmbio, que é uma tendência, e também eu estou vendo aonde que essa greve dos caminhoneiros impactou. Lembrando que eu tenho um déficit de contas públicas. Isso também tem um problema, isso reflete no PIB, na atividade econômica. Esse é o grande desafio. E há perguntas que os presidenciáveis têm que responder, que tem que estar em pauta nos debates, e o que não está ocorrendo é como que eu vou gerar emprego. Hoje eu tenho 14 milhões de pessoas desempregadas, eu tenho próximo a 50 milhões de pessoas inscritas no SPC e Serasa. No Brasil, além dos 14 milhões de desempregados, tenho 5 milhões que eu chamo de desalentados pelo IBGE, que deixaram de procurar emprego. Então, estou 19 milhões de pessoas. Eu preciso voltar a criar demanda, preciso voltar a gerar consumo, que isso, teoricamente, impacta também no custo do frete para movimentar a economia. Sim. E isso não está ocorrendo. É um desafio. Precisamos dessas respostas. Sim. Professor, quem vai ao supermercado aqui em Santa Maria provavelmente já deve ter se deparado com uma situação, por exemplo, que eu mesmo me deparei nos últimos dias, né? Antes dessa paralisação dos caminhoneiros, nós encontrávamos, por exemplo, o quilo do mamão por volta de R$3, o quilo da banana por volta de R$3,50, talvez até um pouco menos. Passada essa paralisação, nós encontramos preços, por exemplo, de mamão, né, por volta de R$5 o quilo. O preço da banana até muito superior, às vezes, a R$5. R$5,30, R$5,45, né? Isso, claro que é um reflexo por conta da paralisação, mas esses preços vão baixar em algum momento ou o comércio vai aproveitar esse fato dessa paralisação e vai manter os preços nisso? E aí, consequentemente, nós vamos ter uma inflação maior até do que nós tivemos de 1% em maio. Eu acho que num primeiro momento, o atacadista, o dono de supermercado, ele vai recuperar as perdas o que ele teve com a greve dos caminhoneiros. Com certeza ele teve esse reajuste.
depois a tendência é os preços se estabilizarem. Só que só vão se estabilizar se as pessoas se conscientizarem também a não consumir esses produtos. Eu tive altas sem justificativa, como tu falou com o preço da banana. Eu tive altas sem justificativa em relação ao preço da batata inglesa. Tradicionalmente, o preço da batata ele começa a aumentar junho para julho. Lembrando que a batata, neste momento, ela está vindo de Bom Jesus. Está vindo aqui de dentro do estado. Mas no caso do mamão e a banana, vem de fora do estado. Então não tinha justificativa plausível para aumentar o preço da batata agora. Então eu estou recuperando perdas, o dono do supermercado está recuperando perdas em função da greve do caminhoneiro que ele mesmo apoiou. Então isso parece até meio contraditório, mas isso está ocorrendo sim. Então os distribuidores estão recuperando. Também o movimento das pessoas em correr para o supermercado e comprar o que tem disponível. Isso também motivou, por uma função de escassez, o aumento de preço. Sim. Então a saída para o consumidor nos próximos meses, qual é, professor? Não, a questão... Retrai-se o consumo ou permanece consumindo de uma maneira normal? Não, de uma maneira com prudência. Não preciso ir ao supermercado e comprar e estocar. Eu tenho que fazer compras, na verdade, semanais, compras mais seguidas. Sim. É isso que eu tenho que fazer. Eu consigo cortar da minha cesta de consumo, eu consigo cortar a batata, substituir pela mandioca, eu consigo substituir o tomate pelo extrato de tomate. Eu tenho alternativas de consumo no supermercado. Isso sim, eu sou refém do combustível, eu não tenho saída. Mas em relação ao mercado, eu consigo fugir desses constantes aumentos de preço. Sim. Isso sim. Um outro fator para esclarecer também a quem está nos assistindo, em relação à água. A água realmente aumentou de preço também no município, em função do fator específico, mas em contrapartida, a água mineral com gás baixou de preço. Fica bem claro uma função de bem substituto entre um bem e outro. Perfeito. O senhor acabou de falar que nós ficamos reféns do combustível, né? Sim, e essa estamos ainda. Estamos já, exatamente. E esse vai ser exatamente o próximo assunto aqui no Universo Acadêmico. Eu agradeço no primeiro momento o professor Matheus Froza por mais uma vez divulgar o índice do custo de vida de Santa Maria aqui no Universo Acadêmico. No próximo bloco, o Universo Acadêmico analisa a composição do preço dos combustíveis e também de que maneira a política econômica sustenta o preço ao consumidor no Brasil. Nós já voltamos. Olá, meu nome é Ricardo Frolik, eu estou na coordenação do curso de Jogos Digitais, também dou aula no curso de Jogos Digitais. No curso, nós desde o primeiro dia de aula, pensamos sempre em como podemos contribuir para a vida acadêmica e profissional do aluno, pensando em que desafios propor a eles, o que é importante eles saberem para desenvolver jogos de qualidade, de entretenimento, jogos sérios. O nosso curso de Jogos Digitais oferece uma formação multidisciplinar, voltada principalmente aos nossos 3 grandes eixos do curso. O de Game Design, que é onde o aluno aprende a conceber e criar novos jogos. O tecnológico é onde ele cria esses jogos. E o eixo tecnológico, que é o eixo responsável pelo desenvolvimento de jogos digitais, utilizando ferramentas mais modernas existentes no mercado. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno da primeira turma de Tecnologia em Jogos Digitais. A minha experiência aqui no curso até agora tem sido simplesmente fenomenal, porque eu consigo me prender a alguma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que eu sempre via como um hobby, mas aqui nesse curso eu estou tendo a experiência de aprender a lidar nisso como uma profissão, como uma coisa séria. Ao mesmo tempo que isso é um negócio sério, eu vejo também como uma brincadeira para mim, porque é a minha diversão de criança, é o meu hobby, é o meu prazer. E agora esse meu prazer de jogar, de ser um gamer, está se tornando em ser um desenvolvedor, em ser um criador de jogos. Eu estou fazendo coisas para pessoas como eu, que gostam de fazer o que eu gosto. Eu recomendo a todo mundo que goste de conhecer jogos, de estudar jogos, de não levar isso só como uma brincadeira, a conhecer esse curso, a se interessar por esse curso. Porque todo mundo pensa, nós estamos fazendo joguinhos. Não, isso é uma profissão muito séria, isso é uma profissão que tem o seu valor, que tem o seu mercado de trabalho e, no fim, é muito divertido.
A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo e isso não é mais novidade para os brasileiros. O Universo Acadêmico retoma o assunto sobre a economia para analisar agora quais fatores elevam os preços dos combustíveis e também provocam outros reajustes que agridem o bolso de quem vive no Brasil. 3 professores da UFN vão analisar conosco as estatísticas. O professor Matheus Froza, coordenador dos cursos de Economia e também de Administração aqui da UFN. O professor Thales Zamberlan, que é professor do curso de Ciências Econômicas também. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela presença. O professor Froza já estava conosco no primeiro bloco. E quem também participa conosco deste segundo bloco é o professor Lissandro Dallanora, né, coordenador do Ambiente de Inovação aqui da Universidade Franciscana. Professor Lissandro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Vamos começar analisando alguns gráficos que nós temos aqui, justamente para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da tributação, né, no preço dos combustíveis e de que maneira ela incide na vida dos brasileiros. E a gente começa mostrando aqui, esse gráfico inclusive foi nos repassado pelo professor Thales Zamberlan Pereira. Professor Thales, a gente tem aqui o preço médio de revenda do diesel no Brasil de janeiro do ano passado até maio deste ano. E a gente acompanha, né, o gráfico, o valor, e ele veio subindo. Uma hora ele baixou lá em julho e agosto do ano passado, depois veio subindo, escalando. A que se deve a isso, professor? Bom, esse gráfico, na verdade, já inclui alguns dados de junho também, então ele avança um pouco mais para a nossa situação aqui atual. E basicamente a gente vê 2 padrões diferentes, né? A partir de julho do ano passado, a gente tem a mudança no sistema de preço da Petrobras, né? Então ela começou a variar pelo mercado, né? Possível de variações diárias, e aí como são os dados semanais, a gente vê uma maior variabilidade ali a partir de julho, né? Sim. Estranhamente, eu ainda não sei por que em janeiro essa variabilidade diminui. Eu não sei se o governo começou a ter uma certa interferência no mercado do diesel já em janeiro. E logo depois, logo na sequência, ele voltou a subir. E logo depois começou a subir. Então a gente vê que a partir de abril que realmente o preço começa a aumentar e claramente gerou a crise aí dos caminhoneiros. Agora a gente tem que entender o porquê que isso aconteceu, né? Por que teve essa quebra aí a partir de abril. Sim, mas para entender isso, professor, leva um tempo? Como é que faz para entender isso? Porque muitas vezes isso está relacionado à questão da tributação, à questão de uma paralisação como foi a dos caminhoneiros, que gerou daqui a pouco muito certamente essa questão da inflação, como nós conversávamos com o professor Matheus Froza, no transporte, no preço de alimentos, no preço de insumos, de produtos e tudo mais. Será que não estaria ligado a isso aí também? Bom, o aumento a partir de abril claramente não esteve diretamente relacionado com a greve dos caminhoneiros. Até porque ela aconteceu depois. A greve dos caminhoneiros pode ter aumentado ali alguns dias a variação de preço, mas o nível dela claramente se deve ao aumento do preço internacional do petróleo, né, e a desvalorização da taxa de câmbio. Esses são os 2 fatores que explicam o aumento do preço do diesel e da gasolina. Sim, aí a gente tem a taxa de câmbio, inclusive no próximo gráfico para mostrar, professor, o preço do petróleo em dólar e o preço do petróleo em reais. Em dólar ele está em azul no gráfico e em reais em verde. Aí a gente observa aí essa oscilação também na metade do ano passado lá, né, uma baixa, mas depois veio escalando e hoje nós temos uma diferença no preço do petróleo em dólar e no preço do petróleo em reais. Por que essa diferença? Por que ela ocorre? Esse gráfico é um número índice, né? Então o que a gente quer ver? O quanto que variou ao longo do tempo. Então janeiro de 2017 ele é 100, né? Então, por exemplo, quando o gráfico atinge a 120, variou 20%. Essa é a ideia desse gráfico. Sim. E por que a gente tem essas 2 séries separadas? Para explicar o quanto que o aumento do preço do petróleo se dá pelo preço internacional, né, que é a linha azul, e o quanto se deve pela variação do preço interno do Brasil, ou seja, o quanto que está relacionado à taxa de câmbio. Sim. Então, claramente aqui a gente vê que a partir de abril eles começam a separar. Por quê? Porque não só o preço dos combustíveis se deu pelo aumento internacional, também se deu pelo fator da taxa de câmbio, que fica claro no gráfico verde ali. Sim. Como é que a gente vai explicar agora, eu introduzo na nossa conversa, no nosso bate-papo, o professor Froza e também o professor Lissandro, como explicar tudo isso dentro da economia, professor Froza, e dentro do ramo da administração, em administrar tudo isso, professor Lissandro? Toda essa questão, tudo envolvendo, começa com o professor Froza. Na verdade, explicar para um leigo a explicação que o Thales deu, a questão da mudança da matriz da Petrobras que ocorreu, e também o acompanhamento da taxa de câmbio com o preço do petróleo, é complicado. Eu acho que a população ela percebe no abastecer o veículo, percebe ir ao supermercado, mas tem muita economia por trás disso
E não é simples traduzir isso aí, porque as pessoas realmente, fica bem claro, ficam tomando partido a questão da intervenção do preço do combustível ou não. Mas algo nós aprendemos nessa crise, que este impacto, esse subsídio que o governo deu em relação ao preço do diesel, ele sim está se refletindo em outros setores e todo mundo está pagando esta conta. Eu acho que essa parte todo mundo entendeu. E cabe esse questionamento se nós deveríamos ou não estar pagando esta conta. Essa discussão é interessante. E se realmente se é o preço do diesel, se é o preço do frete, mas eu não posso, estou trabalhando com um cobertor curto, tirar de um setor e colocar do outro, num momento que eu tenho um déficit acentuado nas contas públicas. Que eu já não aprovei uma reforma, não aprovei uma reforma da Previdência, que eu aprovei uma reforma trabalhista que não trouxe resultados. Então isso é interessante de se discutir. Sim. E isso que nós temos que perceber também, e isso interfere no dia a dia. Como é que explicar tudo isso? Exatamente isso que o professor Froza falou, professor Lissandro, sobre essa questão do cobertor curto, tira do setor, coloca em outro, tenta administrar essa situação. Realmente o cenário ele é bem complexo de nós conseguirmos transmitir para a população de um modo geral, não é? Porque nós temos fatores muitas vezes que não são claros no processo como um todo. Eu diria até que este problema ele vem sendo gestado dentro do setor público há muito tempo. Talvez há 20, 30 anos atrás, decisões que deveriam ter sido tomadas não foram. Porque nós tínhamos ou pseudo-gestores atuando dentro da administração pública, ou porque nós tínhamos interesses que não eram o do povo, não é? O da sociedade brasileira. E isso veio evoluindo e hoje nós estamos não pagando a conta, mas nós estamos tendo reflexos das decisões que não foram tomadas no passado. E claro, o cobertor curto ele é o pior problema que nós podemos ter dentro da administração, porque nós vamos ter que escolher o que nós não vamos fazer. É isso que o governo federal está fazendo nesse momento. Sim. As decisões são duras e a população de um modo geral está percebendo isso, porque o corte tem que ser não fazer algo. Porque se eu dei o subsídio dos combustíveis, do diesel, algo vai deixar de ser feito. E as pessoas não entendem às vezes isso. E as pessoas não entendem, porque muito da nossa cultura ela está atrelado em nós percebermos somente os benefícios, não é? Os meus direitos. E agora nós estamos no momento em que está sendo nos colocados os meus deveres. Se a conta não fecha, é dever de todos os brasileiros pagar a conta, não é? Suprir esse recurso. E é muito mais fácil eu perceber, o que o Alessandro falou, eu perceber que diminuiu o preço do combustível, do que eu perceber que eu cortei verba de bolsas de estudo na ciência, que eu cortei verba de programa social, que eu cortei verba da saúde. Eu demoro a perceber isso aí, porque eu não preciso sempre da saúde, porque eu não preciso sempre de uma bolsa de pós-graduação, porque eu não preciso, talvez, sempre da ciência, enfim. Do conhecimento que vai ser gerado com pesquisa e desenvolvimento. Sim. Mas o carro eu abasteço uma vez por semana. Entra naquela questão do isso. macro e do micro. Aquilo que atinge pouca gente, evidentemente que vai ficando num segundo plano do que aquilo que atinge muito mais pessoas. Exatamente. Né? É mais ou menos isso. Agora, professor Tales, há um outro gráfico que nós temos aqui, e esse próximo gráfico agora, ele mostra também essa questão da taxa de câmbio entre o dólar e o real. Isso aqui também é determinante para estabelecer o preço dos combustíveis? Sim, porque o petróleo ele é importado, né, e assim como qualquer bem importado, quando o dólar vale mais, né, por consequência o real vale menos, os preços importados vão aumentar. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente vê que a partir de abril a taxa de câmbio começa a se desvalorizar, né? A gente precisa de mais reais para comprar um dólar, e isso se traduz nos preços. Por quê? Porque eu estou pagando o petróleo em dólares. Né? Se eu preciso de mais reais para comprar esse dólar, correto, o preço vai aumentar. Correto. Então, não tem como escapar, né, dessa questão, e especialmente com o controle de preços, que seria a pior forma de resolver essa situação. Sim. Então o senhor defende, que é o que digamos... a gente vinha fazendo, controlando o preço. Exato. O senhor defenderia, então, exatamente o quê? Um preço liberado dos combustíveis para cada posto exercer o preço dele e daí não ficar muito atrelado essa questão do câmbio? Existem várias possíveis soluções de médio e longo prazo, né, para a gente resolver esse problema. A gente pode tentar reduzir a tributação sobre combustíveis, que é uma boa tributação em termos de eficiência econômica, mas para a gente reduzir qualquer tipo de tributo no Brasil, a gente tem que reduzir despesa, primeiro. Né? Então,
O governo tem um déficit fiscal aí estrondoso, gigante, e a gente tem que reduzir despesa antes de cortar tributos. Uma outra solução de reduzir o preço dos combustíveis seria implementar soluções de mercado, que é a maior concorrência, por exemplo. As distribuidoras, talvez, né? Exato. Então, por exemplo, por que uma distribuidora não pode importar diretamente combustíveis? Por que ela tem que depender da Petrobras para receber o combustível? Que ela atua como intermediária nesse caso. Então, se as distribuidoras pudessem importar diretamente combustíveis, a gente teria mais concorrência, a tendência é que seria uma redução. Por que a gente tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de ter frentista em posto? Por que a gente não pode oferecer algum posto que não tenha frentista? Isso vai reduzir o custo do posto, vai reduzir o custo da gasolina. Sim, mas aí não influencia na questão da geração de trabalho e emprego? Não necessariamente, porque a gente tende a achar que quando a gente corta algum tipo de trabalho, esse trabalho vai sumir. A maioria dos trabalhos que existe hoje, não existiam há 20, 30 anos atrás. Assim que eu posso ter uma realocação de mão de obra, daí provavelmente isso pode ocorrer. Não somente realocação de mão de obra, mas a partir do momento que a economia vai ficando mais produtiva, a gente vai criando novos trabalhos. Sim. Né? Então, eu não estou dizendo acabar com o emprego dos frentistas. Tem uma alternativa. É dar opções para as pessoas. Se eu quero ter um posto de gasolina sem frentista, deem oportunidade para as pessoas terem esse modelo de negócio. Por que o governo vai determinar quem que ela deve contratar ou não para ter né, que vai influenciar o preço do combustível? Né? Por que a gente não aumenta a concorrência do etanol, por exemplo? Que o governo, basicamente, passado subsidiando gasolina, acabou com o mercado de etanol no Brasil. Por que a gente não aumenta a produção de etanol para ter mais concorrência com a gasolina? Vai baixar o preço também. Mas não, a solução é sempre não mercado. A gente também pode aumentar a questão da mistura com biodiesel também, que hoje está limitada. Eu posso também ter um aumento disso aí, porque eu tenho uma área agriculturável para isso. Então, tem algumas soluções que podem e que não estão sendo discutidas. Isso é o mais importante. Tu não vê na pauta de discussão de nenhum candidato presidenciável, tu vê esse tipo de discussão. Sim. E isso, para mim, é preocupante. Sim. Do âmbito administrativo, professor Lissandro, tudo isso que eles acabaram de falar agora é possível e de que maneira? Como é que o senhor colocaria? Com certeza. São alternativas que o mercado vai ter que buscar e o elo público ele vai ter que, de alguma forma, permitir essa transição de modelos. Porque nós chegamos num limiar que as soluções são mínimas. Não é nós pagarmos a conta. O mais fácil que está sendo feito. Sempre o consumidor vai pagar, na verdade, né? Não existe nada de graça, não é? Nós podemos até colocar isso. Meus colegas economistas podem dizer, não existe passagem de graça, não existe, não é? Qualquer bem que vem ser fornecido, alguém tem que pagar. Quando não tem uma figura específica, todos nós dividimos essa conta. Então esse é o momento da gestão pública e da administração de empresas perceber quais são as alternativas. Buscar soluções ou articular soluções. É que nós estamos no momento que todos estão amarrados e preocupados em fazer o primeiro movimento. Nós passamos de um momento de uma polaridade muito forte, não é, no país e talvez por isso nós não estamos vendo ainda discursos daqueles que estão buscando assumir o comando do país do qual vai ser o melhor caminho, porque nem eles ainda têm uma base de sustentação para dizer qual é o encaminhamento que, de uma forma geral, vai resolver os nossos, entre aspas, problemas. Né? Sim. Porque os nossos problemas não vão ser resolvidos em mais 4 anos. Talvez mais 10, 15, 20 anos nós conseguimos ter um caminho melhor se hoje se tomar as decisões corretas. Se hoje a gestão, ela realmente pensar aquilo que é determinante para um futuro produtivo. Talvez o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para que no futuro nós tenhamos capacidade de talvez ter um combustível alternativo muito mais competitivo no mercado internacional. Diversos países estão investindo nisso. Nós estamos subsidiando combustível que não é o foco mundial a curto e médio prazo, talvez. Eu quero pegar exatamente esse elo da questão do preço do combustível ainda, que é o principal assunto dessa nossa conversa, e questioná-los. A paralisação dos caminhoneiros, ela foi benéfica ou ela não foi benéfica para o país? Sob todos os pontos de vista. Quero a opinião do professor Froza, do professor Tales, também do professor Lissandro, porque a gente tem aqui o professor Tales e o professor Froza, que atuam mais na área da economia propriamente dita, e o professor Lissandro mais na área da administração. Né? Então, eu gostaria de saber de vocês, valeu a pena essa paralisação dos caminhoneiros? Posso iniciar as colocações e eu vou dizer que nós temos pontos
positivos e pontos negativos. Não dá para nós trabalharmos só com uma percepção de uma forma geral. Eu acho que o grande fator positivo é que nós conseguimos perceber que a união do povo, de uma forma geral, ela tem um reflexo efetivo sobre a gestão pública. Não é? Então, quer dizer que ainda nós temos uma nação, não é, democrática, onde o povo, quando quer, tem a sua voz escutada e tem o poder para isso. Um ponto negativo, talvez, e o principal deles, foi a nossa dependência do setor rodoviário. Não é? A nossa matriz logística ficou de uma forma exposta à dependência do transporte das nossas rodovias, em detrimento de investimentos que deveriam ter sido feitos, não é, nesses últimos 30 anos. Os projetos até existem. Existem, mas nunca foram implementados. Projeto é projeto. Nós temos uma cultura de inaugurar placas, não é? Então nós temos aí uma vida pública que o fator deles é inaugurar a placa. Aqui será feito um projeto, aqui será feito, não é? E não inaugurar a atividade em execução. E isso é um ponto negativo que foi mostrado. Nós não temos uma infraestrutura logística capaz de manter o país funcionando. Sim, professor Tales. Bom, para os caminhoneiros foi positivo, né? Eles conseguiram o que eles queriam, que especialmente para as empresas... Foi em parte, porque não baixou os 46 centavos. Não, mas igual, eles tiveram subsídio, né? E ainda que por 2 meses também, né? Não é uma coisa que vai se perpetuar. Exato, especialmente para as empresas de transporte, que representam mais ou menos 70% né, dos donos de caminhões no Brasil, né? Então só 30% são autônomos. Então, especialmente essas empresas que detêm a maior parte da frota brasileira se beneficiaram. O resto da população, claramente não, né? Isso é uma questão bastante objetiva, né? Porque todo mundo sofreu com isso, teve escassez e agora a gente vai ter que pagar a conta por mais um subsídio, por mais um setor subsidiado. É totalmente legítimo um motorista caminhão querer aumentar a sua renda. É totalmente legítimo, tá? A questão não é essa. A questão é que as soluções possíveis, elas são ilegítimas, que é criar um subsídio, criar uma conta para todo mundo pagar, né? E agora o que isso vai gerar? Vai gerar a possibilidade de outros setores no futuro tentar extorquir o governo pelo seu subsídio, que é um problema que se alastra no Brasil. Hoje foi os caminhoneiros. Amanhã pode ser a indústria de medicamentos, depois a de pneus, enfim. Eu estou especulando. O agronegócio. O agronegócio. Até o meu comentário ia ser sobre isso. O Lissandro pontuou um ponto interessante. O agronegócio. Soja, vamos pegar que é a região nossa de soja. Se eu aumentei, se o tabelamento do frete, que é um problema isso aí, eu vou impactar diretamente o agronegócio, esse tabelamento. Porque o ganho que eu vou ter com a oscilação cambial, no caso da exportação da soja, eu vou estar perdendo, ou o lucro, principalmente com o aumento do preço do frete. E boa parte que eu escolho de todas as regiões, não só do nosso estado, mas também o Mato Grosso especificamente, região de Sorriso lá, que tem, eu vou escoar a minha produção. Mas com um preço do frete alto, com este tabelamento, eu também vou estar comprometendo isso aí. Porque esse tabelamento que o governo está querendo impor em relação ao frete vai prejudicar toda uma cadeia. E num primeiro momento vai prejudicar o agronegócio, que é o nosso único indicador positivo em termos de PIB. Diga-se de passagem. E isso vai impactar. E isso eu já conversei com alguns empresários do ramo e não, se eles transferirem essa conta para a gente, é a gente que vai querer parar. Não é? Sim. Então tu começa que o Thales falou, hoje o caminhoneiro parou quando vê o setor do agronegócio que quer parar em função disso também. Porque eu transferi o custo do frete para a cadeia do agronegócio, que é impactada no primeiro momento. Sim, bom, aí a gente tem realmente uma série de fatores que começam a influenciar. E aí eu quero puxar mais um gráfico que nós temos aqui também fornecido pelo professor Thales Amberlan Pereira. Professor Thales, a gasolina do Brasil e a gasolina nos Estados Unidos e também o diesel, né, nesses dois países. O quanto de porcentagem em tributos fica com a refinaria, aliás, o quanto a refinaria lucra, né, com o valor, o quanto de tributos nós pagamos e o quanto fica de fato só com a distribuição. Bom, e aí a gente analisa aqui, né, a gasolina no Brasil e a gasolina nos Estados Unidos. O diesel, claro que também é importante por conta dessa questão do transporte, né, dos caminhoneiros, mas nós temos vários veículos hoje no Brasil utilizando a gasolina, né, e eu pego ela como um exemplo. E aí, por que no Brasil nós temos praticamente metade do preço atrelado
a refinaria em relação aos Estados Unidos na gasolina e nós temos quase que um terço a mais, aliás, nós temos quase 3 vezes mais de tributos na nossa gasolina do que na gasolina norte-americana, no preço final lá do consumidor norte-americano. Primeiro deixar importante deixar claro isso, que essa é a média do Brasil, né? Então, por exemplo, como uma parte dos tributos são estaduais, eles variam entre os estados. Muito, então, perfeito. isso aí que eu fiz é a média para o Brasil. Correto. Então, por que a gente tem maiores tributos, né? Especialmente porque nós temos um governo que necessita de mais receitas do que os Estados Unidos. Então, naturalmente, a forma mais fácil de tu tributar algo é sobre consumo, né? Então, a gasolina naturalmente é um alvo aí para aumentar as receitas do governo, especialmente quando a gente tem um monopólio de produção, né, refino, distribuição e venda, que é praticamente um monopólio estatal que nós temos aqui no Brasil. Então, isso aumenta a probabilidade de maiores tributos sobre a gasolina. É mais fácil tributar, assim como o diesel também. Sim, a gente observa que no preço do diesel, na composição, digamos que há um equilíbrio maior entre esses dois países, mesmo o governo brasileiro tendo essa necessidade de ter mais receita por conta de gastos que tem. Então, a saída para a gasolina, professor, ficar muito parecida, por exemplo, com a que é com o diesel. E aí talvez até a gente reduzir um pouco essa faixa laranja aí que a gente está vendo no gráfico, que é essa questão dos tributos. Quais seria? Diminuir a receita daquilo que o governo precisa. Como que ele diminui essa receita? A questão é a seguinte, ó, o diesel, a média é mais baixa justamente porque o diesel está associado ao frete, transporte de produtos. Então, todos os estados na média, eles aumentam mais a tributação na gasolina e tiram a tributação do diesel. Tá? Então, o diesel ele já é um pouco subsidiado pela gasolina na maioria dos estados. Por isso que a tributação é menor ali. Tá? E, novamente, como é que a gente vai diminuir o preço da gasolina ou do diesel, né? Via tributo, a gente tem que começar a gastar menos. É a única solução, né? Sim. Então, por exemplo, o que nós já discutimos em outros programas é reduzir os maiores gastos do governo, por exemplo, Previdência. Né? Sim. Então, a gente vai fazer uma reforma da Previdência para reduzir, né, os gastos, senão a gente vai ter que aumentar esses tributos, na verdade. Não tem outra solução. Né? Sim. Ou Mas a gente aí, quando fala em reforma da Previdência, a gente entra num assunto bem delicado, né? Que envolve questão de aposentadorias, que envolve a questão do funcionalismo público, né? E como equacionar tudo isso? A questão a gente pode ficar esperando que aconteça alguma coisa completamente fora do nosso controle. Que uma baixe... taxa de salário, talvez. Não, que baixe o preço internacional do petróleo, a gente pode ficar esperando, né? Ou algo também um pouco fora do nosso controle, que a taxa de câmbio se valorize, ou a gente tome uma decisão de ter uma política pública objetiva para reduzir esses preços. De novo, controle de preços nunca é a solução, nunca funcionou, e a gente tem um histórico no Brasil de geração de pobreza através de controle de preço. Não adianta, desde 2014 a gente está numa crise, a gente ficou mais pobre. Naturalmente, como os salários eles não reduzem, os preços vão aumentar. Então o salário real, né, que é o quanto que eu consigo comprar, dado o meu dinheiro, ele vai reduzir. Nós estamos mais pobres há 3 anos. É óbvio que proporcionalmente os preços dos combustíveis vão ficar mais altos. Sim. Não tem solução mágica que é o controle de preços. Sim. Quando vocês falam sobre essa questão de há 3 anos, essa questão da crise, vocês acham que a Copa do Mundo de 2014, porque nós já estamos em clima de Copa do Mundo, agora ela ocorre na Rússia. Vocês acham que as obras que foram feitas aqui no Brasil, né, toda essa questão envolvendo construções, a Copa do Mundo de 2014, além, é claro, daquele fatídico 7-1 para a Alemanha, ele trouxe outros prejuízos maiores ainda para o Brasil, não só emocionais, mas também econômicos por conta da Copa ter ocorrido aqui? Não a Copa, também a Olimpíada em 2016, tanto é as obras da Copa, elas estão inacabadas até agora. Isso também, que nem o Lissandro falou, é reordenamento de política pública, de alocação de dinheiro público. Recentemente nós tivemos agora um caso em Porto Alegre, a questão da linha do Transurb, que estão parados os trens, por uma questão de ausência de tecnologia interna nossa para fazer rodar esse trem. O aeromóvel, mais uma vez, só tem uma linha disponível, que é a linha aeroporto à estação, e só um funcionando, uma hora não está funcionando. Sim. O entorno do Beira-Rio recentemente ficou pronto e não está finalizado. Isso reflete, eu acho que esses tipos de obra da Copa que ocorreram é o reflexo do zelo com dinheiro público. Só queria fazer queria fazer um comentário assim, ó, que o pessoal que está nos assistindo tem que ter bem claro o seguinte:
A Copa gerou uma série de erros de investimento público, ok? Mas o que a gente está falando aqui é de uma outra ordem de magnitude. Sim. Ou seja, um estádio mal feito na Copa custou 4 bilhões, tá? A gente tem um déficit da Previdência de 200 bilhões. Então, se eu deixasse de pagar o Mané Garrincha, eu teria custeado 2 dias do déficit da Previdência. Tá? 2 dias. É outra ordem de magnitude. A gente poderia não ter tido a Copa, não ter tido as Olimpíadas. Que estaríamos numa situação muito igual. semelhante ou até pior. Exatamente igual. Sim. Assim, é outra ordem de magnitude os gastos. O nosso buraco é muito maior que isso. Sim. Eu diria que esses 2 momentos eles só serviram para nós termos, de uma forma concreta, as falhas da gestão pública no Porque uso isso é do recurso perceptível público para todos. Sim. Não é? Nós conseguimos perceber que... Por que nós temos... Quantos estádios foram? Até me esqueço sempre. 12, acho. 12, Nós eu acho. temos 12 12 sedes. Inclusive em Manaus e Mato Grosso. Exatamente. Então a gente consegue perceber como que o nosso dinheiro ele é mal utilizado. Ele é empregado de uma forma não efetiva. Eu não tenho números para dizer isso, mas talvez até nós teríamos recursos públicos para manter, não é, um país funcionando com um mínimo de normalidade, mas isso não acontece muito focado por esse tipo de erro estratégico. São decisões de gestão de investir recursos aonde não é necessário naquele momento. Sim. Pode ser algo bonito, não é? Que vai atrair visitantes, mas não é aquilo que nós precisamos. E aí, claro, a conta vem. E a conta está vindo agora de uma forma mais expressiva, porque nós não temos como ter ajustes. O cobertor curto que nós começamos o assunto. Nós estamos sempre muito mais preocupados, e fica bem claro, muito mais preocupado em vender o caminhão do que construir a estrada. A gente está muito mais... E outra coisa que é bem claro, isso fica, a gente falou na questão o Luciano falou da questão da placa, de inaugurar a placa. Obviamente que inaugurar uma rodovia dá muito mais voto que inaugurar uma ferrovia do que inaugurar uma hidrovia. Sim. Não tenha dúvidas disso. Exatamente. Então isso... São escolhas que a gestão São escolhas. faz. A gente tem um exemplo aqui que é a faixa de Rosário, que mudou, na verdade, que tenho vários pais da criança, várias pessoas que são responsáveis por ela. Beleza, e se eu fizer uma linha que vai ligar Santa Maria ao Porto com maior agilidade, mais rápido, vai aparecer? Não, provavelmente vai aparecer ninguém, ou 1 a 2 pessoas. Sim. Professor Tales, eu quero resgatar um pouquinho dessa questão da reforma da Previdência, porque sempre é um assunto polêmico, né? E o senhor coloca, por exemplo, que fique bem claro, o senhor não defende muitas vezes salário menor, o senhor não defende corte de benefícios, o que o senhor defende é uma equação por conta daquilo que o governo recebe e daquilo que ele tem de repassar ao trabalhador. E aí a gente envolve não só a iniciativa privada, mas também a iniciativa pública. O que a gente tem que começar a entender aqui no Brasil que privilégios têm limites. Então a gente vive numa sociedade de extrema desigualdade, né? E a gente tem que fazer política pública para quem precisa mais, né? E no caso, a gente já discutiu aqui várias vezes, boa parte das pessoas que acham que vão ser afetadas pela reforma da Previdência e se consideram de baixa renda, na verdade são classe média alta, né? Por quê? Porque a renda média de Santa Maria aqui do setor formal, ou seja, não estou levando em conta as pessoas que são do setor informal, que não têm carteira assinada, que são as pessoas que recebem menos, no setor formal é R$ 2.200 o salário médio, né? Então a gente já falou isso, uma pessoa aqui em Santa Maria ganha 4 mil e poucos reais e não tem filhos, ela está entre os 5% mais ricos da população. A gente tem que entender que a gente é um país pobre, a gente não pode manter privilégios de pessoas se aposentando aos 50 anos e vivendo até os 83. A gente não tem como pagar essa conta. E a sociedade que está pagando essa conta. Como? Com imposto sobre consumo. É a pessoa que precisa do carro para abastecer e está pagando R$5. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que diminuir os gastos absurdos. E a pessoa que tem um carro popular, a pessoa que tem um carro de 100 mil, ela paga o mesmo imposto na gasolina e ela paga o mesmo valor. Não, agora ela paga menos. Por quê? Porque o cara que tem 150 mil tem uma caminhonete que usa diesel. E o diesel está sendo subsidiado. Então, esse é o resultado que a gente chegou. A gente subsidia e ele quem não também precisa. pode comprar essa caminhonete com subsídio, talvez porque ele é agricultor. Eu nem quero... Ou ele tem um CNPJ. Eu não quero que as pessoas paguem mais imposto. Eu só quero que as pessoas paguem o mesmo imposto. É isso. Eu não quero que as pessoas percam direitos. Eu quero que algumas pessoas não tenham um excesso de privilégios. É simples assim. Só que a gente não vai conseguir mudar as coisas enquanto a gente não entender como é que é a estrutura de gastos do governo.
O dinheiro não cai do céu. E essa defesa pública que existe em todos os lugares por controle de preços é uma irresponsabilidade. Por quê? Porque isso vai cair, a conta vai ser paga pelos mais pobres. Que nem foi sempre, todas as outras vezes que isso aconteceu. A história do Brasil mostra isso, né, professor? E A história do Brasil mostra isso. E pode ser bem claro, eu acho que todo economista, enfim, o administrador, o contador, as pessoas não são contra a reforma da Previdência. Todo mundo é a favor. Mas como o Thales falou em privilégios, é a forma como esta reforma ela foi proposta. O Thales falou uma palavra privilégio. Eu tive alguns setores, mesmo com essa reforma, continuam com os mesmos privilégios. Não foram afetados pela reforma da Previdência. A reforma não foi feita, né? Sim, não foi feita. Porque da forma como ela estava feita, ela continuava mantendo alguns privilégios. Com certeza. E alguns setores específicos que estavam dentro dela. Eu comecei a pressionar em relação aos militares, em relação ao bombeiro, em relação ao civil. Quando vê a reforma, só vai atingir a baixa renda. Então, não é esse. A reforma tem que ser ampla e tem que atingir a todos nós. Isso é uma coisa. Não uma reforma que vai atingir determinados setores, Sim. que é o que estava ocorrendo. Vai aquilo que o professor Lissandro falava. Nós nos Sim. acostumamos a uma política em que nós temos mais direitos do que deveres dentro da economia nacional. Senhores, nosso tempo está acabando, passou rápido. Demais. Né? Muito rápido. Eu quero agradecer a presença de vocês três, professor Matheus Froza, Obrigado. coordenador dos cursos de Administração e Ciências Econômicas aqui da UFN, professor Thales Zamberlan Pereira, que é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da UFN, e também o professor Lissandro Dallanora, que é o coordenador do ambiente de inovação aqui da UFN, mas também é professor do curso de Administração da Universidade Franciscana. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. Nós vamos ficando por aqui, nós voltamos na próxima quarta-feira com uma versão inédita. Eu lembro que você pode acompanhar a programação do Universo Acadêmico e também dos outros programas da UFN TV nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.